Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de Fisiologia Veterinária no curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje a nossa aula é sobre homeostase, homeostasia e homeocinese. Continuando ao assunto de fisiologia, como vimos na aula passada, nós conceituamos fisiologia e hoje aqui eu trago a conceituação do Guyton de 2011, que é o livro Tratado de Fisiologia Médica, um livro de medicina humana, mas eu também gosto muito de usar tanto este livro, que ele tem uma leitura muito boa, quanto também outros livros de medicina humana, porque a medicina humana, né, é a mesma base que a medicina veterinária, então tem muitos conceitos que são os mesmos, nós vamos sempre utilizar, e tem uma leitura também muito boa, então eu também recomendo que vocês estudem por materiais de medicina humana, não tem problema, tá certo? Como aqui, ó, a gente observa que o que ele diz? Que a fisiologia é o estudo dos mecanismos que mantém o equilíbrio estático, viu que eu grifei aqui? Estático, equilíbrio estático do meio interno. Então, quando ele fala desse equilíbrio estático aqui, eu já grifei porque é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. O que seria essa estabilidade do equilíbrio do meio interno. E o que é esse meio interno? Esse meio interno pode ser definido como os fluidos que circulam pelas nossas células, né, pelas células dos animais, chamado de líquido intersticial, né? Ou seja, não só é o líquido intersticial, o meio interno é todo o organismo, é como se fosse um circuito fechado, é como se fosse a nossa casa, né? O nosso corpo é a nossa casa, a casa do animal, o corpo do animal, então é um organismo fechado, então é o meio interno, que ele é um sistema com comunicação ao meio externo, ao meio ambiente. E ele se mantém em equilíbrio constante internamente, independente do meio externo, das interferências do meio externo. Então, aí ele fala, ele mantém esse equilíbrio estático. Então, por que eu brifei isso aqui, essa questão de equilíbrio estático? Vamos ver? Então, quando a gente fala aqui do equilíbrio estático, é quando a gente está falando de homeostase. Então, o termo homeostase, ele é formado pelos radicais gregos homeo, que significa o mesmo, né, igual, e estasis, que significa ficar. Então ficar parado, né, é uma coisa que está estática, né, estase, estático. Então é a mesma coisa parada, a mesma coisa que fica estática, né? Então é um equilíbrio estático. Isso é a homeostase, né? Esse termo homeostase, essa ideia de homeostase, ela foi desenvolvida pelo fisiologista americano Walter Cannon. Ele veio de 1871 a 1945. Trouxe grandes contribuições para a fisiologia e não só a fisiologia médica humana. Muito do que a gente estuda hoje na medicina veterinária também vem desses conceitos de fisiologia médica, né? Por isso que está bem aliada. É uma medicina de forma geral, medicina como um todo, tá certo? Então ele também contribuiu com essa ideia da homeostase, que ele começou a reparar nas primeiras décadas do século passado que o organismo tende a sempre estar no estado de estabilidade. Esse estado de estabilidade, esse estado estável, é o estado de homeostase. Então, no dicionário a gente também encontra a conceituação de homeostase, né? A capacidade do organismo de se manter constante para que suas funções e reações químicas essenciais não sejam influenciadas e permaneçam dentro dos... Aí a gente pode falar dos limites, dentro das constantes, das variáveis fisiológicas, né? Enfim, é uma coisa como a gente diz aqui, ó, constância, constante, é que mantém-se aquele equilíbrio, tá certo? Então, homeostase também é um processo de regulação que mantém o organismo em constante equilíbrio. Olha a palavra equilíbrio constante novamente aqui. E também é sinônimo de homeostasia, então você sempre pode ver o termo homeostase ou homeostasia é sinônimo, tá certo? Então, falando de homeostasia, né, o que seria homeostasia? Mais uma conceituação. É a regulação do ambiente interno, que a gente já falou, que é o meio interno, que é o organismo como um todo, para manter uma condição estável, mais uma vez, estabilidade, condição, equilíbrio, mediante muito ajustes de equilíbrio dinâmico, olha aqui de novo, equilíbrio, porque esses ajustes vão ser controlados por mecanismos de regulação interrelacionados, ou seja, os feedbacks, tá? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre essa questão dos mecanismos de feedback ou de retroalimentação, que são mecanismos que estão sempre ocorrendo no organismo, dentro do corpo, né, no meio interno, para que, independente das interferências do meio externo, se mantenha em equilíbrio constante, tá ok?
então ele vai se manter sempre em equilíbrio, porque homeostase está falando de equilíbrio. E o que está em equilíbrio, se está em homeostase, está fisiológico. O fisiológico é o natural, é o saudável, é a coisa, é aquela coisa que está em equilíbrio, que está com saúde, que está na fisiologia. Olha que interessante aqui, ó. Quando o meio interno, né, que é o organismo, o corpo, enfim, não está em equilíbrio, né, está em desequilíbrio, seja por mudanças externas, o ambiente externo, seja por disfunções internas também que vão causar esse desequilíbrio, ocorre uma perturbação da homeostase, quebra a homeostase, o que pode resultar em doença. Lembra que a gente viu na aula passada o que era doença, né? É quando se tem uma ausência do equilíbrio, quando quebra esse equilíbrio, tá certo? Então, dependendo do que for, vai causar um processo enfermo, um processo de enfermidade, um processo patológico, né? Então, caso a homeostase não seja restabelecida, pode ocorrer a morte do indivíduo. Lembra que doença e morte elas estão ali quando tem essa quebra da homeostase do equilíbrio e ela não retorna. Quando o indivíduo não retorna ao seu equilíbrio, não retorna à fisiologia, ele entra na parte patológica, ele entra na doença e pode chegar até a morte. Então, esse desequilíbrio na homeostase pode levar a um quadro de doença e, se for muito grave, um quadro de morte do indivíduo, né, do animal. E eu pergunto para vocês, pessoal, há alguma parte particular do corpo que é responsável pela homeostasia? Vocês acham que tem um órgão, um sistema, algum tecido, alguma célula que é responsável particularmente, só ela que é responsável pela homeostasia? Não, pessoal, não existe. A homeostasia, pessoal, ou homeostase, é o corpo todo que é responsável pela homeostasia. Então, o corpo todo está integrado, está interrelacionado, como a gente falou, por mecanismos de feedback, né? E está toda hora um órgão está produzindo alguma substância, algum hormônio, está liberando alguma secreção para um determinado outro órgão, para um determinado sistema, enfim, está tudo interrelacionado para se manter nesse equilíbrio constante, tá? Todos os sistemas do corpo, todos os órgãos, todas as células são envolvidos nos muitos mecanismos da homeostasia. Então tudo está interrelacionado para se manter esse equilíbrio constante, para se manter essa homeostase ou homeostasia. Então, o que a gente sabe, né, que a gente viu também na aula passada, e é bom eu trago aqui para reforçar, que a saúde ela depende do equilíbrio, né? Esse equilíbrio é a manutenção da homeostase, né? É a homeostase, é o equilíbrio constante, que isso é a fisiologia que a gente vai estudar, a gente vai encontrar, a gente vai entender, vai conhecer, né? A gente vai saber a fisiologia, o que é o normal, o que é o saudável, o que é o fisiológico, o que está em equilíbrio, né? Então, é a perfeita e contínua adaptação do organismo ao seu ambiente, porque o organismo, né, animal, seja animal doméstico, selvagem, enfim, seja um animal humano também, ele se adapta ao ambiente. Seu organismo ele vai se adaptar para entrar em equilíbrio, né? E também tem a questão do equilíbrio interno, como a gente já falou também, né? Então, a saúde ela é a harmonia e equilíbrio funcional que se traduz por um silêncio orgânico. Então, quando o corpo não está emitindo nenhum sinal que esteja tendo alguma desregulação, que está em desequilíbrio, quando o animal está com saúde, quando o animal está em homeostase, ele está no silêncio orgânico, ele está bem, ele está fisiológico. Então, é muito importante a gente sempre estar relacionando aqui, ó, a saúde ela é sinônimo de equilíbrio, que o equilíbrio é a homeostase, equilíbrio constante, e isso faz parte da fisiologia, é o fisiológico. E homeocinese, pessoal, o que seria isso, homeocinese? Você vê aqui, ó, nesse GIF aqui, né? Esse macaquinho aqui que ele está fazendo, ele está se equilibrando, né? Ele está se equilibrando em cima aqui de uma ponte aqui, mas ele está se equilibrando em movimento, ele não para. Então, esse é o termo que seria mais correto para a gente falar do equilíbrio constante do organismo animal, porque essa constância é um equilíbrio em movimento. Então, cinese, né? Cinese vem de movimento e homeo é igual. É o equilíbrio em movimento, entendeu? É o movimento que causa esse equilíbrio, que causa essa homeostase. Então, homeocinese é a mesma coisa de homeostase e homeostasia, só que seria o termo mais correto, porque o organismo vivo ele está sempre em movimento, ele está sempre em regulações, ele está sempre em mecanismos para manter essa homeostase, ou melhor dizendo, homeocinese.
Então é o equilíbrio dinâmico, é o equilíbrio, como o nome já diz, dinâmico, em movimento, tá certo? Que não para, que toda hora o organismo está tendo regulações, a gente nem percebe, né, em nós mesmos seres humanos. O animal também, pelo silêncio orgânico traduzido, a gente observa que ele está em homeostase, ou melhor dizendo, homeocinese. E aí eu pergunto pra vocês, olha esse cachorrinho, que cara bonita que ele tá, feliz, saudável, em equilíbrio fisiológico, né? A gente já começa a reparar nisso, né? Mas como é que eu sei que o animal está em homeostase, ou em homeocinese, né? Ou em homeostasia? Como é que eu sei que ele está em equilíbrio? Como é que eu sei? Só pela carinha dele? O que vocês acham? Então, pessoal, para a gente saber que o animal está em homeostase, em homeocinese, né, em homeostasia, enfim, quer que seja, se ele está nesse equilíbrio, se ele está com saúde, a gente tem que verificar parâmetros já pré-estabelecidos, porque isso foram pesquisas já feitas e observações feitas em indivíduos saudáveis, indivíduos em fisiologia, indivíduos em equilíbrio, em homeostase. Então a gente observa o comportamento de um determinado animal, que o comportamento pode ser influenciado por raça, pelo sexo, enfim, a gente até vai ver alguma coisa daqui a pouco. Mas o comportamento do animal vai dizer se ele está saudável ou não, os sinais clínicos que o animal está mostrando para a gente. Então nós, médicos veterinários, a gente tem que estar sempre com um olhar clínico para o animal, para entender, visualizar o que ele está mostrando para a gente, quais sinais que ele está dando, tá certo? Falando de comportamento aqui novamente, né, quando o dono, o tutor, o tratador, o proprietário do animal traz ele para a gente examinar, qual é a primeira queixa que ele repara, que ele viu que alterou o comportamento do animal? É o apetite, o animal parou de comer, tá certo? Então ele vê, o animal está triste, o animal está sem brincar, o animal não está defecando direito. Tudo isso então estão trazendo o que ele fala para a gente, alteração de comportamento, os sintomas que ele está relatando, e a gente vai examinar esse animal e vai observar se os sinais clínicos estão dentro das constantes fisiológicas, né, as constantes normais ou não. Né, pelo hemograma, que ele também já tem valores pré-estabelecidos de saúde, pela temperatura do animal, a frequência cardíaca, respiratória, atividade gastrointestinal. Então tudo isso faz parte do exame, né, que a gente vai coletar informações para saber se esse animal está com saúde ou não, né, a função renal, a função hepática, pressão arterial, enfim, né, são vários exames, são vários parâmetros já pré-estabelecidos que vão nos ajudar a verificar se esse animal está em homeostase ou não, se esse animal está com saúde ou não. E o que pode influenciar estes parâmetros, pessoal? Eu já comecei a falar alguma coisa no slide anterior, né? Vou falar mais um pouco agora. Então, a espécie do animal, né? O comportamento ou as variáveis fisiológicas, sanguíneas, né? Hematológicas, bioquímicas, ou as variáveis de padrão respiratório, cardiovascular, gastrointestinal. Para um caprino pode ser diferente de um ovino, né? Tem suas diferenças porque são particularidades da espécie, existem diferenças, tá certo? Pela raça do animal, então numa mesma espécie, raças de vacas, né? É tudo vaca, é espécie bovino, né? Bos taurus taurus ou Bos taurus índicos, isso também já tem a diferença nessa espécie, mas ali vamos botar só vacas Bos taurus taurus, né? Vacas que são taurinas, vacas de origem europeia. Essas vacas, elas são todas iguais. As constantes fisiológicas são muito parecidas, mas podem ter diferenças nos parâmetros independente de uma raça, de uma determinada raça. A raça holandesa pode ser diferença da raça pardo suíço em alguma coisa, né, no comportamento, dependendo no local onde ela é criada, isso pode influenciar também em suas variáveis, né, tá certo? Na sua aptidão leiteira, na sua produtividade, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? A idade do animal também vai influenciar. A gente vê que o metabolismo, né, o organismo dos animais, sejam animais racionais ou irracionais, né, os seres humanos também, quando mais jovens são mais acelerados esse metabolismo, né, as constantes fisiológicas são mais aumentadas, né, ou levemente aumentadas, diferente dos animais adultos ou senis, que vão ser o metabolismo mais lento, então são tudo um pouco mais lento, tá certo? O peso do animal, se o animal está no estado de caquexia, se o animal está no score de pressão corporal bom, no peso bom, ideal, ou se o animal está gordo, obeso, isso tudo vai influenciar nesses parâmetros. Quando a gente faz um exame de colesterol, dependendo se eu estou muito gordo, o meu colesterol pode estar muito alto, né? Se eu tenho uma massa gorda, mas muitas vezes o score de pressão corporal está dizendo
está mostrando, né, fenotipicamente que está maior, mas quando nas suas variáveis sanguíneas, dependendo do metabolismo, do tipo de dieta, está tudo saudável, diferente de um outro animal que pode estar com score de condição corporal ruim, né, no nível caquético, mas ele tem suas constantes fisiológicas normais, né, os parâmetros ali de colesterol, de glicemia, enfim. Né, atividade produtiva e reprodutiva, então se o animal está na fase de lactação, ele vai ter esses parâmetros de uma forma, o animal está vazio, está em reprodução, touros estão em atividade, eles vão ter suas constantes de uma forma, não, tudo isso pode variar, como ele está produzindo e reproduzindo também. Estados sanitários, claro, um animal saudável, suas constantes estão dentro do fisiológico saudável. Um animal doente, no estado sanitário patológico, né, enfermo, está com desequilíbrio na sua saúde, então ele vai estar com seus parâmetros alterados, tá certo? Então isso aqui influencia muito também. O local onde esse animal criado, então um animal criado na região de Manaus, devido ao clima quente e úmido e tudo, ele tem as suas constantes fisiológicas ali, seus parâmetros adaptados para aquela região, ele já é adaptado para ele, está normal. Mas se eu trago um animal lá da região sul, de um local muito frio e tudo para cá, vão alterar esses parâmetros porque ele não está acostumado ainda, o seu equilíbrio, a sua homeostase ainda não está. Ele vai chegar a fazer mecanismos de regulação para se adaptar a esse local, mas ele pode ter influência e alterar esses parâmetros, tá certo? Então tudo isso aqui pode influenciar esses parâmetros que a gente vai determinar se o animal está em homeostase ou não. Então, pessoal, para encerrar a nossa aula de hoje, né, eu queria trazer essa frase do professor Anderson Massarucci, porque eu acho muito importante que a gente tem que entender os conceitos de fisiologias, né, para poder ir entendendo cada vez mais que é um processo de construção do conhecimento, né? Então ele diz que em fisiologia você não aprende, né? Em fisiologia você entende. A gente tem que entender para poder aprender, para poder saber, conhecer e poder identificar se o animal está em homeostase ou não, se o animal está em fisiológico ou não, porque só através do conhecimento fisiológico é que eu vou poder reconhecer o patológico, e com isso eu vou poder diagnosticar e tratar corretamente, tá certo? Então, pessoal, essa literatura para vocês continuarem os estudos. Se tiverem alguma dúvida, falem comigo. E encontro vocês na próxima aula falando sobre os mecanismos de feedback. Até a próxima aula, pessoal.